colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Muito bem, vamos meditar nas Escrituras, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Não, Mateus não, Lucas, tá? Lucas, capítulo 11. 11 não, 12. Lucas, capítulo 12. Desculpa, irmãos. Confundi aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus tão bondoso, tão maravilhoso conosco, ó Pai, tem nos dado o privilégio de podermos servir ao Senhor, estarmos na Tua casa, podemos congregar com os nossos irmãos, ó Pai, e tem nos dado o privilégio de podermos estudar, meditar, aprender, ó Pai, através da Tua palavra. Te peço que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite e possamos aprender um pouco mais por meio das Escrituras, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos dar discernimento e possa transformar, ó Pai, as nossas vidas e a vida daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, esse texto ele começa, né, com um diálogo, né, uma conversa entre Jesus, né, e um homem aqui da multidão que estava perto do Senhor. Né? No verso 13 aí diz assim: disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então o Senhor Jesus estava ali ensinando, né, uma multidão de pessoas, os seus discípulos, e aí alguém que estava lá no meio, tinha lá uma disputa de herança entre ele e seu irmão, e então ele fala assim: vou me aproveitar e vou utilizar aí a presença de Jesus. Jesus era um rabi, né, era um mestre, uma pessoa que tinha peso em suas palavras no meio do povo dele. Então ele fala: Senhor, pede para o meu irmão dividir comigo a herança. E Jesus dá uma resposta dura para este homem, né? No verso 14 ele diz: mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus não veio para resolver problemas de herança,
não veio para resolver problemas entre um familiar e o outro, entre você e seu vizinho ou seu amigo. Jesus veio para dar vida e vida em abundância aos seus discípulos, a todos aqueles que creem nele. E aí Jesus ele ensina, ele chama a atenção dos seus discípulos, e daqueles que estavam ali em volta. Olha o verso 15 aí, ó. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, quando nós observamos a vida das pessoas, irmãos, não devemos medir as pessoas por aquilo que elas têm. Porque a vida não consiste nisto. Porque a nossa vida nesse planeta é passageira. E de fato, uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas o importante não é isso. O importante é o que está aqui dentro de você, a sua atitude para com Deus e para com o próximo. E Jesus também diz para nos acautelarmos, para estarmos cuidadosos, para que estarmos atenciosos, nos guardar da avareza. E o que é avareza, irmãos? Uma pessoa avarenta é uma pessoa que ama o dinheiro, que ama os bens, tá? Isso é uma pessoa avarenta, aquela pessoa que não divide nunca, aquela pessoa que só guarda o dinheiro, Ele não usufrui e não deixa as pessoas que estão em volta dela usufruir. Chega a ver que quer passar mal, usa roupas ruins, come às vezes mal com dinheiro no banco. Às vezes está lá sacrificando a esposa, os filhos e tem condições de dar mais conforto. Às vezes pode ajudar o seu próximo, mas por causa da sua avareza, do seu amor ao dinheiro, ele não ajuda o seu próximo, não ajuda seu irmão, não ajuda seu amigo, não ajuda alguém que é estranho a ele, que passa pedindo. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. O Senhor Jesus está dizendo para nós que devemos ser cuidadosos, nos guardar da avareza, porque a vida não consiste no que você realmente possui, O Senhor Jesus, ele conta a parábola, do rico e do Lázaro, Lembra da parábola? O Lázaro era um mendigo, Uma pessoa que vivia ali com os cachorros lambendo as suas feridas, e mendigando na porta do rico. Comendo as migalhinhas ali, você entendeu? Passando necessidade, sofrendo. E o rico vivendo de forma esplêndida, com abundância, com luxo, com muito conforto. Mas, um dia, ambos morreram. Ou não é verdade? E um foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso e tranquilidade. E o rico, avarento, foi para o Hades, o lugar dos mortos. E ali havia pranto e ranger de dentes. Então, perceba, irmãos, Jesus ele vai falar a respeito dessa nossa relação na nossa vida como ser humano, entre a nossa relação com o que nós temos e com o nosso próximo. E aí, irmãos, ele estava ali diante daquele homem, querendo que Jesus intervisse, na questão entre a herança, e Jesus propõe uma parábola. A parábola, de um homem que havia uma grande herdade, que era um homem rico e que tinha produzido em abundância, o versículo 16, E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ou seja, havia tido uma grande colheita. Ou se não, vamos imaginar nos dias de hoje, ganhou na loteria. Poxa, muitos bens, muita abundância.
E então, o que esse homem ele está? Ele está meio perdido, né? Ele fica falando com ele, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer com as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, irmãos? Nós temos que ser cuidadosos, porque talvez muito próximo de nós alguém passe necessidade, enquanto nós temos abundância. E este homem rico, ele ficava, né, se gabando, se arrazoando. Puxa vida, o que eu vou fazer? A minha propriedade deu muitos frutos, né? Como se isso fosse um problema, né? Pelo contrário, né? Ele diz para si mesmo, né? Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Até aqui está tudo bem. Não tem problema nenhum, irmãos. A Bíblia não nos condena por termos bens, irmãos. Pelo contrário, todos nós recebemos do próprio Deus as bênçãos, porque Ele manda sol e chuva para bons e ruins, para aqueles que temem e para aqueles que não temem, tanto para os justos quanto para os ímpios. O sol está todos os dias lá no céu, e a chuva rega a terra e nós temos alimento. Nós vivemos num país muito rico, com muito alimento, com abundância. Tem lugar que a pessoa tem dinheiro, mas não tem o que comer. O problema não é ter muitos bens. O problema era naquilo que ele estava colocando a sua confiança. Ele estava depositando toda a sua confiança nos seus bens, naquilo que havia sido produzido. Mas ele vai, derruba todos os celeiros, faz celeiros maiores, coloca os seus bens, as novidades, e o que ele diz? Verso 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Opa, peraí. Tem como dizer para nossa alma, irmãos? E nós temos domínio sobre nossas almas? Quem é o Senhor das almas? Quem é o dono da vida? É Deus, irmãos. Mas ele estava convicto de que ele possuía muitos bens e falou para a sua alma: ó alma, agora você pode descansar. Talvez ele está nem pensando em Deus. Agora você pode se regalar. Ele não se lembrou, irmãos, que existe um Deus no céu, que é o dono da vida. Por isso a nossa vida não consiste no que nós temos, porque de fato todos nós temos uma coisa certa na vida: a morte. Não importa a sua cor, não importa a sua condição social ou sua condição financeira. Não importa se você sabe ler ou não sabe. Todos nós um dia iremos para o mesmo lugar. Aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo de Deus. Você vai no cemitério e lá você encontra, né, sepulcros bonitos, né, grandes, ornados. Deve ser de pessoas ricas, mas estão lá também. Viraram pó. Outros são simplesinhos, às vezes é só uma valinha, também vai se tornar pó. E este homem, dizendo para sua própria alma: alma, tu tem muitos bens para muitos anos. Ele não conseguia entender, irmãos.
que a nossa vida é como um vento. Hoje estamos aqui firmes e fortes e talvez amanhã não estejamos mais. Não importa se você é saudável ou não, se você é novo ou doente, não importa se é de idade, não importa, irmãos. Né? Você vai lá no cemitério e você vê pessoas de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 50 anos, de 100 anos. Não tem uma regra. A vida não nos pertence. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas olha o que Deus diz a este homem. Louco. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Tudo aquilo que nós juntarmos, irmãos, conseguimos prosperar nesta vida aqui, quando nós morrermos, quanto nós vamos levar? Nada. Fica para os outros que Nada. Vai ficar para outro, irmãos. Talvez fique para seu filho. Mas e se você não tiver filho? se não tiver filho. Talvez fique para um sobrinho, talvez para um tio, para uma mãe, para um pai. Mas se você não tem ninguém, fica para quem? Para o Estado, para o governo. Alguém vai ficar. Alguém vai ficar. Mas não somos nós. Quando nós estudamos história, né, fala sobre a história dos reis lá, dos faraós do Egito, o que eles faziam? Eles morriam e aí reunia todas as suas riquezas, servos, esposa, ia tudo com ele para o túmulo. Sabe o que acontecia depois? Os salteadores iam lá e roubavam. Não fica, irmãos. Nós não conseguimos levar nada para outra área, para outra vida. Nós não conseguimos levar nada para a eternidade. Mas espera aí, pastor. Então eu não preciso ter nada. Não, irmãos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte, que nós não devemos depositar a nossa confiança, as nossas convicções sobre essas riquezas que nós produzimos nesta vida. Porque como o Senhor Jesus diz aqui, né? A vida de alguém não consiste na abundância do que possui. Ele não tinha preparado nada para a vida eterna. Ele tinha produzido muito para esta vida. Mas ele não produziu nada para a vida eterna. Deus então chama ele de louco. Por quê? Porque aquilo que ele tinha preparado não poderia ser levado. E no versículo 21, o Senhor Jesus diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. As nossas riquezas, irmãos, têm que estar sendo ajuntadas no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem minam ou destroem, nem os ladrões roubam. Se você deixar marcado aqui, e você for comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Até aqui. Então, não ajunte tesouros nesta vida, mas ajunte tesouros
no céu. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E como é que nós ajuntamos tesouro no céu? Servindo a Deus. Com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas forças, com o nosso entendimento, com os nossos dinheiro. É assim que nós servimos a Deus. O fato de nós estarmos hoje aqui reunidos, né, e estamos num grupo pequeno, mas nós estamos aqui, irmãos, para cultuar a Deus, amém? Para prestar o nosso culto em espírito e em verdade. Não importa se são poucos. O Senhor Jesus nos prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará conosco. E Jesus está aqui esta noite, porque nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus, amém? Então não ajunte tesouros nesta vida, mas ajunte tesouros para a eternidade, para o céu. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. As pessoas querem amar a Deus, mas amam seus bens, amam seu dinheiro. E voltando lá para Lucas capítulo 12, né? O Senhor Jesus na parábola diz: assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim como aquele homem é louco. Porque o nosso coração tem que estar no Senhor. E naquilo que Ele tem nos dado. E Ele então, né, ele vai terminar a parábola dando um conselho para os seus discípulos. Então, volta lá em Lucas capítulo 12, versículo 22, ele diz: e disse aos seus discípulos. Primeiro ele estava contando para a multidão, agora ele vai falar para os discípulos. Por que para os discípulos, irmãos? Porque nós que somos discípulos do Senhor é que obedecemos. A multidão não. A multidão não é discípulo, mas pode se tornar. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Então o que ele está falando aqui, ó? Que a nossa maior preocupação não tem que ser com as coisas da nossa vida. Mas podemos nos preocupar? Podemos. Só não deve ser o primeiro, né? Não estar o tempo todo ansioso, preocupado, sempre tendo que juntar, sabe? Sempre preocupado. Não, seja prudente. Seja uma pessoa que teme ao Senhor e confia nele. Deposite a sua confiança nele. O salmista diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, devemos confiar no Senhor, entregar os nossos caminhos, né, as nossas decisões nas mãos do Senhor. E Ele fará prosperar. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Lembre sempre disso, irmãos. O Senhor Jesus morreu por nós para nos dar vida, e vida em abundância. Devemos ter essa convicção em nossas mentes. Ele usa a parábola desse homem rico, é uma história, né, que tem um fundo de verdade. O que adianta ter um monte de coisa, mas você não ter controle sobre sua própria vida? Tá? O que adianta eu ter muita abundância, mas não sei se amanhã vou poder usufruir dessa abundância? A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque a nossa vida vale mais do que o corpo, mais do que as vestes. A nossa vida tem mais valor. E então ele usa o exemplo dos animais. Versículo 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta.
quanto mais valeis vós do que as aves. Consegue entender? Os animais não têm celeiro, não têm despensa, não plantam, não cegam, não ganham dinheiro, e ainda assim Deus as alimenta. Lucas 2, 20. Lucas 12, 24. 22 também fala. Olha o verso 25. E qual de vós, andando ansioso, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Quando nós não confiamos no Senhor, está faltando a fé. Está muito preocupado. Não, o Senhor é quem cuida de nós. Verso 29, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então o Senhor Jesus, ele está lá com a multidão, aquele homem procura ele para que possa intervir na questão com seu irmão, da herança. Jesus diz que a vida da gente não consiste naquilo que nós temos, propõe a parábola deste homem rico, né, que produziu em abundância, e falava para a sua própria alma, né, alma, coma, beba, farta-se, porque você agora tem muitos anos, mas Deus chama ele de louco, né, porque naquela noite ele seria retirado do meio dos viventes, morreria. E aquilo que ele tinha juntado seria para outro. E então ele começa a dizer aos seus discípulos, está dizendo a nós, irmãos. Jesus está ensinando os seus discípulos que a nossa vida não consiste naquilo que nós temos. Não devemos nos preocupar ou estar ansiosos com o que havemos de comer, beber ou vestir, mas temos que olhar para a criação de Deus, para que possamos observar como Deus cuida das coisas. E Deus vai nos dar saúde, capacidade, vai nos dar ânimo, vai abrir as portas dos empregos, vai, estreitar o nosso caminho para que a gente possa caminhar corretamente, mas não pelas minhas próprias forças, mas porque eu confio, porque eu tenho fé no Senhor. Então não devemos andar inquietos, mas sim confiar no Senhor. E ele diz, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas. Então nós devemos ser diferentes deste mundo e estarmos confiando no Senhor. Vai tomar uma decisão, coloca-se aos pés do Senhor e fala, Senhor, me dê uma decisão de acordo com a tua vontade. Seja para comprar, vender ou doar. A nossa confiança tem que estar não no Senhor. E nós devemos buscar antes o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. E eu posso, irmãos, testemunhar que Deus tem cuidado de mim e da minha casa.
da minha família. E por isso eu creio nas palavras do Senhor. Que se a gente buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas, Deus acrescenta sobre as nossas vidas. Verso 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Tem a ver conosco aqui, né? Um pequeno rebanho. Porque nós somos herdeiros com Cristo das coisas celestiais. Então não temas. No verso 33 ele diz: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O nosso tesouro, irmãos, tem que estar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe esta palavra, que ela possa realmente, abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos buscar primeiro a Deus, confiar no Senhor com fé e deixar que Ele acrescente as outras coisas. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Que nós possamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, tudo vem do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina, ó Pai, através da Tua palavra, aquilo que realmente tem valor para nós, que é o Teu reino, é fazer a Tua vontade, ó Pai, é confiar no Senhor e saber que é o Senhor que cuida de nós. A Bíblia diz que se o Senhor não cuidar da casa, em vão cuida a sentinela. Por isso nós colocamos as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas, ó Pai, sobre a Tua proteção, porque confiamos no Senhor. Pai querido, se pessoas que estão nos assistindo ainda não creem desta forma, ainda não têm essa confiança que possa descansar no Senhor, ó Pai, que a Tua palavra fale ao coração, que o Teu Santo Espírito dê discernimento, ó Pai, e que vidas sejam transformadas pelo Teu poder. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos aqui presentes, por esse pequeno rebanho. Nós queremos Te louvar e bendizer e agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito e tudo aquilo que o Senhor é para nós. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino? Antes de encerrarmos. Vamos cantar o hino 169. Você desligou, Débora? Pode desligar.